Na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, mais uma vez estamos aqui, sempre trazendo para você um texto de orientação para a sua vida. Bom, nosso texto hoje é Provérbios, capítulo 12, versículo 1. O que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Bom, vamos ver então um pouquinho do que a palavra de Deus nos diz acerca desse assunto. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre crítica. Existem dois tipos de crítica. A crítica injusta, né? Ela provém de pessoas que querem o seu mal. Elas querem te derrubar, muitas vezes por inveja, muitas vezes por despeito, muitas vezes por frustrações, né? Então elas criticam mesmo, isso é normal, sempre haverá. Então uma coisa que eu sempre costumo dizer aos amigos é assim: preste atenção de onde vem a crítica. Então, se você analisar que a crítica ela está vindo de alguém por inveja, por despeito, ou uma pessoa que não te conhece, né? Então você não tem que se importar com isso. Normalmente essas críticas elas são injustas, né? O Mark Twain ele tem uma frase muito interessante que eu gosto muito dessa frase dele. Ele diz: fique longe de pessoas que tentam diminuir as suas ambições. Muitas vezes você apresenta um projeto para alguém, essa pessoa sempre vai criticar, vai ser sempre negativa. Olha, isso aí não vai dar certo, é melhor você rever, é melhor você pensar. Não é que ele está querendo o seu bem. Muitas vezes, simplesmente, ele quer diminuir as suas ambições, porque ele nunca vai conseguir chegar lá. Isso são pessoas pequenas, né? Pessoas pequenas normalmente vão fazer isso. Então, fique atento, né? Você que tem aí uma grandeza de alma, você que está se empenhando pelos seus objetivos, então fique atento que eles normalmente vão criticar para tentar te puxar para baixo. Esse é o tipo de pessoa que normalmente nós consideramos como sendo âncoras. São pessoas que só vão levar você para o fundo do mar, tá bom? Então essa é a primeira crítica, uma crítica injusta. Então fique atento com ela. Tem gente que às vezes fica muito triste, muito chateado. Ah, mas fulano falou isso de mim, Beltrano falou isso de mim. Peraí, ele é referência para falar isso de você ou para você? Gente, desde que eu passei a aplicar esse princípio na minha vida, eu nunca mais tive problema com crítica injusta, né? Eu passo para frente, como diz o meu amigo Paulo Sávio, né? Enquanto a caravana passa, os cães ladram. Então, se você não está preocupado com essa pessoa não agrega em nada na sua vida, só está te criticando para te puxar para baixo, passa por cima e vai embora, né? Claro, não por cima da pessoa, por cima da crítica. Depois nós temos a crítica construtiva, né? Salomão, lá no livro de Provérbios, no capítulo 25, versículo 12, Salomão diz que como um brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repressão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Então veja, muitas vezes a crítica, quando ela é construtiva, você mostra a sabedoria se você ouvir. O grande problema é que muita gente não está disposta a ouvir crítica nenhuma. Às vezes, quando nós somos criticados por alguém que nos ama, a gente deveria parar e pensar assim: poxa vida, peraí, deixa eu dar uma olhada no que ele ou no que ela está falando. Eu tenho muito esse costume. Dependendo de quem é a pessoa, eu paro na hora, ouço a crítica, agradeço e vou fazer uma reflexão em cima daquela crítica. Então, a Bíblia diz que isso é sabedoria, né? O grande problema é que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a serem criticadas e elas acabam erguendo defesas. Puxa vida, perde uma oportunidade imensa de melhorar. Aí não vai melhorar nunca, porque ela simplesmente criou uma barreira, criou uma defesa. Para quê? Para esconder suas próprias imperfeições, para esconder os seus próprios defeitos. Então essa pessoa, ela realmente está agindo com tolice, né? Veja que Salomão disse que essa disciplina ou essa crítica, ela é como ouro a quem se dispõe a ouvir. Provérbios 25, 12, que eu citei, né? Todos nós podemos melhorar sempre e devemos melhorar sempre. E quando a crítica é construtiva e a gente para ouvir, a gente cresce mesmo. Normalmente eu costumo dizer o seguinte, né? Muitas vezes você vai falar com a pessoa já dispara uma metralhadora em sua própria defesa. Gente, isso aí não vai levar a lugar nenhum, né? Vai ser como eu já contei aqui, né? É o caso de um homem chamado William Jay, que Dale Carnegie conta a experiência dele no livro, né? Era uma pessoa que nunca estava disposto a ouvir crítica de ninguém. Ele estava sempre certo, ele estava muito bem, e era uma pessoa que passava por cima de tudo, de todos, se achava muito sábio, até que um dia ele morreu. E na sua lápide,
a homenagem que fizeram foi a seguinte: aqui jaz William Jay. Andou certo, sempre esteve certo, morreu certo, está tão morto quanto sempre esteve errado. Então é ruim, porque muitas vezes a pessoa ela se defende e outros que estão acompanhando simplesmente às vezes não fala nada para não arrumar confusão. Mas ela, puxa vida, tem dó dessa pessoa porque ela nunca está disposta a ouvir, né? Então, e quando você não está disposto a ouvir, significa que você não vai crescer, você não vai progredir, né? Então, quando nós estamos ainda nessa fase, a gente precisa olhar um pouquinho para frente. Por exemplo, muita gente, às vezes, ele fica comemorando as vitórias do passado, né? Ele fica comemorando simplesmente as vitórias do passado. E ele não para olhar para frente. Por exemplo, quando o Brasil perdeu, aliás, quando o Brasil ganhou para a Alemanha, em 2002, na Copa do Mundo, quando o Brasil foi campeão, um dos erros do Brasil, para ter perdido 14 anos depois, foi não ter se preparado bem para pegar a mesma Alemanha. Enquanto isso, a Alemanha se preparou muito bem. O Brasil ainda estava contando os louros da vitória da Copa de 2002, enquanto que a Alemanha estava trabalhando. Aquela crítica de 2-0, né, do Brasil serviu para a Alemanha trabalhar 14 anos incansáveis. Chegou aqui um mês antes, né, na Copa de 2014, e mandou bronca, e ganhou, foi campeão, meteu 7 no Brasil, né? Ou seja, então parar de ficar olhando para o passado. Não, mas é que eu já fiz isso. Ah, eu já fiz aquilo. Ah, eu já pensei nisso. Não, né? Nada disso. Por exemplo, o Tuff Headman, ele era um grande campeão de rodeio, e ele havia acabado de ganhar o rodeio e ele se muda para Denver, né? E ele vai então agora, com muita garra, treinar, né, um pouco mais para o próximo torneio. E alguém perguntou para ele: mas por que você treina tanto? Você acabou de ganhar um torneio. Então ele disse assim: bom, o touro de Denver não vai ficar impressionado porque eu ganhei um rodeio a semana passada. Então nós precisamos entender isso. O mundo, ele nos espera a cada dia, né? E nós temos pessoas nos rodeando a cada dia, pessoas dispostas a nos criticarem, né? Quer seja uma crítica injusta, pessoas dispostas a nos criticarem, quer seja para a construção. Portanto, esteja preparado, né? Salomão diz que aquele que atende à correção, ele mostra prudência. Provérbios capítulo 15, versículo 5. Então, ao invés de contarmos o passado, ao invés de ficarmos tão preocupados com as críticas injustas, sejamos mais ouvintes. Quando alguém fizer uma crítica honesta, uma crítica construtiva, vamos ouvir a crítica, vamos parar, vamos meditar. Gente, é só lembrar que está todo mundo no mesmo nível. É só lembrar que ninguém é melhor do que ninguém. É só lembrar que alguns têm umas experiências diferentes de outros. Só isso. Agora, você, quando muitas vezes você vai sempre rejeitando a crítica, quando ela é construtiva, você não cresce e ainda fica sozinho nas suas opiniões. Tá bom? Pense nisso, espero que esse dia seja melhor para você hoje. E eu também quero lembrar você que daqui a pouquinho, às 9h30, nós estaremos na nossa reunião cristã. Estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Até daqui a pouquinho e a gente se vê já já na nossa reunião, tá bom? Deus abençoe todos vocês, um grande abraço.